Graça e paz, amados. Estamos chegando aqui para mais uma transmissão ao vivo do nosso estudo bíblico. Nesta manhã de sábado, agradecendo a Deus por mais um dia e a você pela liberdade que temos de entrar na sua casa, transmitindo a palavra do Senhor. Bendito seja o nosso Deus soberano, poderoso, eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvamos a Deus por mais um dia, pois a palavra do Senhor nos diz que deitamos e levantamos, porque o Senhor nos sustenta. Bendizemos o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Queridos, nesta manhã vamos falar sobre o tema da escrita que Salomão colocou no templo, na sua construção: santidade ao Senhor. Sabemos que é um tema muito debatido, muito analisado, muito estudado dia a dia, e dentro deste tema queremos discorrer para podermos entender o que é que Deus quer de nossas vidas, dia a dia. É bem verdade, amados, que vivemos em um mundo conturbado, em um mundo onde muitas coisas são postas à nossa frente, muitas propostas, muitas condições, muitas ofertas, e dentre elas, nós precisamos escolher entre o que fazer, como fazer e o que agrada a Deus ou o que não agrada a Deus. O termo santidade, essa palavra originária da Bíblia, e não poderia ser de outra forma, porque nela expressa Deus e ela fala de Deus, ela transmite Deus, e Deus é santo. No hebraico nós temos Kadosh e no grego Adja. Nós lemos Adja, significa separado. Tanto no grego quanto no hebraico, Kadosh ou Adja significa separado. Ser santo, portanto, é ser separado, é ser diferente, é viver de maneira diferente do mundo. O mundo tem as suas propostas, os seus prazeres, as suas determinações, as suas linhas de caminho, de raciocínio, de identificação, mas o cristão também tem uma linha determinada, traçada para a sua vida. Hebreus capítulo 7, versículos 27 e 28, vamos ler nesta manhã para nossa meditação, para que nós possamos analisar o que Deus tem para nós. Abra aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, porque nós vamos estudar a palavra de Deus, e então precisamos ter este instrumento na nossa mão. A Bíblia é a carta aberta de Deus a todos os homens, e por ela queremos pautar a nossa vida. E vamos ao nosso estudo. Hebreus capítulo 7, versículo 27 e 28. Que nós possamos analisar o que Deus tem para nós. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, porque nós vamos estudar. Portanto, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 7, versículo 27, 28. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sacerdotes, homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei
constitui ao Filho Jesus Cristo perfeito, sumo sacerdote para sempre. A Bíblia diz que ele é o sacerdote ou o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem, a linhagem, a determinação de Melquisedeque. Acima da Arca da Aliança, no Templo de Salomão, está escrito uma frase em hebraico: santidade ao Senhor. O que ela significa? É muito mais que um simples jargão ou um enfeite. Isso não é apenas uma palavra, um mangá que você possa repetir por várias vezes para que faça acontecer. Isto não é algo que seja como você criar uma determinação ou alcançar alguma coisa ao repetir várias vezes esta palavra. Mas é algo para se viver, praticar. Santidade ao Senhor deve ser uma vida prática com Deus, adorando-o, servindo-o. É muito mais que um simples jargão ou um enfeite, muito mais que um lema. É sobretudo uma atitude de respeito a Deus. Não é santidade em um sentido poético. Também não é para Deus. Ele já é santo. Santidade é para mim e para você. Nós é que precisamos buscar dia a dia santidade. Nos tempos bíblicos, o sumo sacerdote era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, uma parte reservada no santuário, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Ele tinha uma vestimenta especial, adornos especiais para aquela cerimônia. Ele era introduzido lá, ele entrava lá com um sinete amarrado à sua vestimenta, que era uma batina, e ele ali entrava para adorar e apresentar a Deus sacrifício pelos pecados do homem. Era amarrado nele, na cintura, uma corda, e havia ali um sinete, para que durante o tempo da sua celebração, da sua apresentação diante de Deus, ele pudesse ser reconhecido e entendido diante do povo lá fora que estava tudo bem. Se aquela sineta parasse de fazer barulho, ele então havia sido morto, porque não podia entrar no Santo dos Santos em pecado. Ele era o intermediário entre o povo e Deus. O sumo sacerdote representava o homem diante de Deus. O profeta representava Deus diante do homem, ou apresentava Deus diante do homem. Para que pudesse estar com Deus no templo, os sacerdotes tinham que purificar-se física e psicologicamente. Eles tinham que estar fisicamente limpos, lavados. Eles tomavam banho, eles purificavam-se totalmente para poder entrar no Santo dos Santos. Lavavam as mãos com cuidado e as roupas eram imaculadamente limpas e bem cuidadas. O pano era específico para aquela ocasião. Somente poderia entrar ali com aquela vestimenta, com aquele pano, com aquele cuidado. Ele não podia de maneira alguma entrar ali despreparadamente. Então, queridos, ali o sumo sacerdote oferecia ano a ano sacrifício pelo povo, em favor do povo. E ele tinha que estar ali todos os anos. Todos os anos. Portanto, o homem deveria também, ano a ano, se apresentar ali no santuário, para que
o seu pedido, a sua oração fosse levada a Deus, apresentada a Deus. Ali então, ele oferecia sacrifício, ele fazia a oração pelo povo, por aqueles que precisavam e estavam ali para apresentar os seus pecados, e ali então ele apresentava, pedia perdão, mas no próximo ano tinha que estar ali novamente aquele povo da mesma forma, apresentando diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote assim levando os seus pecados diante de Deus. Uma vez por ano, quando o povo ia ao templo para pedir perdão pelos pecados, então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, Santo dos Santos, com o traje específico exigido por Deus para aquela cerimônia, para representar o homem com seus pecados diante de Deus no dia do Yom Kippur, dia da purificação dos pecados. Mas a verdade, essa cerimônia do Yom Kippur teria que ser feito ano a ano, seguido do sacrifício que era exigido para cada tipo de pecado. Para cada tipo de pecado tinha um sacrifício, um animal a ser apresentado, sacrificado, pois eles eram então encobertos e não perdoados. No ano seguinte, voltavam fazendo a mesma penitência, o mesmo sacrifício em favor dos seus pecados. Jesus, porém, o sumo sacerdote eterno, veio para termos liberdade de entrarmos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, e fazermos nós mesmos a nossa confissão diretamente a Ele, pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, pedindo perdão e salvação eterna, declarando a nossa libertação do poder do pecado e assim nos dando direito à salvação eterna. Quando a Bíblia nos fala que o véu do templo do alto a baixo se rasgou, era tanto simbólico quanto real. As cortinas do templo, com 12 centímetros de espessura, separavam o lugar santo dos demais no templo em Jerusalém, foram rasgadas literalmente de alto a baixo, no momento em que o nosso Senhor Jesus expirou, entregando a sua vida por minha causa, por sua causa, por volta de 3 horas da tarde, naquele fatídico dia que para nós se tornou o grande dia da nossa redenção. Os sacerdotes, porém, tinham que usar uma espécie de coroa em suas cabeças, semelhante à que se usa hoje no papado romano, porém com uma inscrição em hebraico que dizia: Santidade ao Senhor, Kadosh Adonai, o Senhor é santo. A coroa de Jesus foi contundente e cruel, pois a sua coroa, ao invés das inscrições, ela tinha espinhos. Eles usavam em seu peito um peitoral com as 12 pedras, simbolizando cada uma delas as 12 tribos de Israel. Porém, Jesus foi despido das suas vestimentas para entrar no Santo dos Santos, pois rasgaram as suas vestes em 4 partes, repartiram entre os soldados que o crucificaram, lançando sorte sobre elas. Tudo isso para nos dar o direito de nós agora intercedermos por nós mesmos diante de Deus. Portanto, como dissemos, a palavra hebraica traduzida originalmente por santo é Kadosh, que em grego, Agia, originalmente significa separado. Santificado significa separado, cortado. Portanto, quando Deus ordenou a Moisés, como está em Levíticos capítulo 20, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus, ele ordenou que fossem separados os santos,
os sumos sacerdotes, que não poderiam nem mesmo exercer serviços fora do templo para não se contaminarem, para se manterem sempre em nível de santidade. Isso não quer dizer que não podemos trabalhar. Temos que trabalhar dia a dia, enfrentando nossos desafios de sabores e nos mantermos em santificação ao Senhor. Portanto, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Fomos chamados para um reino superior, para um sacerdócio superior, eterno. Portanto, nos convém agora vivermos em santidade, como diz a palavra do Senhor. Convém que vivamos agora em santo trato e piedade. No livro do profeta Isaías, o profeta messiânico mostra-nos que o início de uma nova era, a busca da intimidade com o Senhor. E ele começa o seu livro tratando com o povo de Israel, mostrando a malignidade do pecado do povo e o caminho determinado por Deus para uma vida em santidade. Isaías capítulo 1, versículos 16 a 20, está escrito assim a palavra do Senhor. Pode ler aí. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A palavra do Senhor nos chama a viver uma vida de santidade, de justiça diante de Deus. Santificação é um processo progressivo operado por Deus na nossa vida. Entendemos, amados, que quando fomos regenerados, convertidos, justificados, agora temos que procurar viver uma nova vida. No processo da santificação, o cristão é ensinado a moldar a sua vida conforme o caráter de Cristo. Somos chamados cristãos porque temos que viver agora parecidos com Cristo, buscar ao máximo levar a nossa vida ao nível de santificação, numa vida de retidão conforme é a vontade do Senhor. Assim também a santificação leva a morrer dia após dia para o pecado. Procurar viver em santidade é procurar viver longe do pecado, afastado do pecado, distanciado de tudo aquilo que nos induz ao mal, ao erro, ao pecado. É fugir de toda a aparência do mal, é buscar dia a dia praticar o bem, fazer aquilo que é reto, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é a orientação bíblica, buscar a Bíblia como nossa única bússola, nossa única direção, nossa única regra de fé e prática. Amando ao Senhor, amando ao seu próximo. O pecado não pode jamais permear a vida do verdadeiro cristão, mas sim uma busca constante ao Senhor deve ser a premissa da nossa vida, dia a dia, minuto a minuto, vivendo longe das concupiscências da carne, da soberba da vida. Vivendo em santidade, o cristão vence as tentações,
buscando orientação bíblica, buscando ler, buscando meditar na palavra do Senhor, dia a dia, o homem tem condições de viver livre do pecado. O crente vence as tentações e as concupiscências da sua velha natureza, buscando santidade dia a dia, orando, consagrando a sua vida ao Senhor, lendo a palavra de Deus. O salmista escreveu: como purificará o homem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. E a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando um pecado surgir à sua frente, quando uma oportunidade mal surgir à sua frente, você se lembra da palavra de Deus. Ela te chama a viver em santidade, e por isso você precisa rejeitar o mal e destruí-lo definitivamente da sua vida. A santificação, querido, é uma obra de Deus na vida do homem através do poder e graça do Espírito Santo de Deus. Porém, cada um de nós tem responsabilidade de buscar uma vida separada para Deus, distanciada do pecado e, consequentemente, aproximada de Deus. Viver para Deus, viver buscando santidade, é caminhar em direção ao Todo-Poderoso. Quando você trilha o caminho contrário, o caminho inverso, você está buscando o caminho de distanciamento de Deus. Assim está escrito, assim é a palavra. Portanto, santificação é um ato progressivo, contínuo. Ao mesmo tempo que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também nos mostra que a nossa condição, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, vai nos dizer se nós queremos ou não viver uma vida de santidade. Colossenses capítulo 1, versículos 10 a 12, está escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a aparência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar, aleluia, participar da herança dos santos na luz, dando graças a Deus que nos fez idôneos para participar dessa herança. Em Colossenses, no capítulo 5, 24, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essas duas verdades não se anulam nem se contradizem. Ao contrário disso, querido, elas se completam em perfeita harmonia. Ainda que não possamos compreender completamente, essa mesma questão acontece em outras doutrinas bíblicas, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana pelos seus atos. Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, Ele não vai impedir que você peque, mas Ele vai instruí-lo para que não peque. Quanto a pecar ou deixar de pecar, pode ser uma decisão sua. Quem então está pronto a santificar a sua vida diante de Deus? Vencendo as paixões deste mundo, buscando dia a dia santidade.
os regenerados, os gerados de novo, nascidos da água e do Espírito, os que reconheceram Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Aquele mesmo profetizado por Isaías: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e do seu reinado e da sua paz não haverá fim. Agora, uma vez resgatados e perdoados, pagos, quitados os nossos pecados, temos paz com Deus. Romanos capítulo 7, versículos 5 e 6. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez resgatados e perdoados os nossos pecados, temos agora paz com Deus e devemos buscar nele a santificação do nosso corpo, procurando nos abster das coisas que são carnais e viver buscando separação das coisas que desagradam a Deus, tornando-nos assim separados apenas para o Senhor Jesus Cristo, vivendo em santidade. Assim está escrito na palavra do Senhor: porque quando estávamos mortos, as paixões dos pecados na carne, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que andávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Não somos mais escravizados. Não somos mais obrigados a viver na prática do pecado. A Bíblia diz que nós fomos separados. Estávamos mortos, como diz em Efésios 2:1, nos nossos delitos e pecado. Estávamos escravizados, como está escrito em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas fomos libertos, fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, para vivermos agora em santidade diante do Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz, amados, que aquele que vive na prática do pecado nunca viu a Deus e nem o conhece. Viver na prática do pecado, ter prazer no pecado, é distanciar-se de Deus. Nós nascemos de novo, fomos transformados por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que quando nós cometemos pecado, nós estamos como que voltando Jesus ao sacrifício da cruz, voltando ao vitupério, à ignomínia. Agora fomos livres do domínio do pecado. Não somos mais escravizados por ele. Somos livres em Cristo para buscarmos novidade de vida e buscarmos apresentar diante de Deus a nossa vida em santidade. A Bíblia então nos expõe sobre duas linhas simultâneas. E uma delas, querido, é a mortificação do velho homem. Mortificar o velho homem leva-nos a viver uma vida de santidade. Matar o velho homem é deixar de viver uma vida de santidade e buscar então viver uma vida de justiça diante do Todo-Poderoso. Isso é viver em santidade. Isso é viver em justiça. É buscar apresentar a vida diante de Deus como preciosa, como justa, como a melhor situação que nós podemos fazer para viver e agradar a Deus. Vejamos então duas linhas simultâneas que a Bíblia nos expõe para a santificação.
a mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa. Mesmo após termos sido regenerados, a natureza pecaminosa não é retirada do cristão, mas você recebe domínio sobre ela, pois é através da santificação que esta velha natureza vai ser subjugada e mortificada. Cabe a mim e a você dominarmos a nossa natureza pecaminosa e não permitir que ela governe mais a nossa vida. O revestimento do novo ser criado em Cristo para as boas obras. Enquanto que a velha natureza sendo mortificada, crucificada com Cristo, o redimido agora é conduzido a um modo de vida cristã que agrada a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25 e Efésios capítulo 5, versículo 1. A Bíblia nos diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Somos livres para decidir o que fazemos, para escolher o que fazemos, se queremos uma vida de santidade ou vivemos aleatoriamente de qualquer maneira. Além disso, a santificação é realizada na vida do cristão através de vários meios que o Espírito Santo emprega. Por exemplo, estudo e leitura da palavra de Deus, oração, comunhão, a comunhão entre os redimidos por Cristo, adoração a Deus, direcionamento providencial de Deus na vida do cristão. Digamos, amados, que no nosso interior temos dois lobos famintos. O nosso lado espiritual e o nosso lado carnal comparamos aqui com dois lobos famintos. Temos desejos e paixões carnais que são inerentes a essa vida. Vontades e propósitos que são meramente humanos, carnais. Qual dos dois lobos então deve ser alimentado? Se buscarmos alimentar com as coisas carnais, vamos dar força ao nosso velho homem, aquele que deseja o pecado acima de tudo. Uma pessoa que vive na promiscuidade e que gosta das coisas promíscuas relacionadas à prostituição, ele vai sempre estar buscando artigos que alimentem esta natureza na sua vida. Pessoas que gostam do álcool, da bebedeira, das drogas, vai sempre buscar essas coisas para alimentar esse lobo carne que está dentro dele. Mas nós temos um lobo que também é faminto, mas é faminto de Deus. Esse é espiritual, é o seu lado espiritual. E se buscarmos as coisas espirituais, vamos eliminar o lobo carnal, vamos matá-lo, vamos deixá-lo com fome, e ele vai morrer, porque vai ficar inanimado, mas o lobo espiritual vai crescer, fortalecer, revigorar e dar a você vida com Deus, em santidade, fortalecendo o nosso espírito na leitura da palavra de Deus, no jejum, na oração, na busca de santidade, na congregação, adorando a Deus, compartilhando com os irmãos das nossas riquezas em glória, daquilo que temos recebido do Senhor, confabulando aos outros as obras que Deus tem realizado na nossa vida, fortalecendo o nosso espírito dia a dia na leitura da palavra, buscando assim a estatura de varão perfeito. Queridos, nós só seremos achados realmente santos no dia da vinda do Senhor, quando formos separados definitivamente por Ele. Ali, no dia do arrebatamento da igreja, seremos definitivamente santos. Enquanto estamos nesta carcaça humana, estamos fadados a pecar, mas não podemos viver escravizados pelo pecado, e nem na base da gangorra sobe e desce.
Temos que procurar sim viver uma vida de santidade e justiça diante de Deus e dos homens. Fazer aquilo que é reto, fazer aquilo que é justo. Enquanto aqui vivermos, precisamos buscar ao Senhor e saber de que forma queremos viver. Se queremos viver um dia na glória, temos que buscar fielmente ao Senhor. Para ilustrar a nossa mensagem nesta manhã, eu me lembro que na década de 80 houve uma grande mobilização nacional para trabalhos fora do país. Pessoas eram contratadas por empresas que levavam-nos para o exterior. E houve muita vaga para o Oriente Médio, para pavimentação asfáltica lá no deserto. E as pessoas que se candidatavam eram levadas para o estado de São Paulo ou Rio de Janeiro e eram submetidas então a passar horas dentro de containers que simulavam a extremidade da natureza do deserto, frio e calor extremo. As pessoas eram expostas a altas temperaturas e a temperaturas abaixo de zero, como acontece no deserto. E essas pessoas submetidas a esses tratamentos preparatórios tinham que passar pelo teste. Se passassem por este teste, agora então seriam inseridos, contratados, e ganhavam passagem de avião e já saíam daqui fichados, contratados, inclusive com dinheiro já no bolso para dar uma reserva, um sustento à sua família. Quem suportasse aquele tempo determinado, que era aproximadamente o tempo diário que a pessoa passaria exposto, então ele era contratado. Os demais que tinham qualquer sintoma de intolerância àquele desequilíbrio eram dispensados. Assim também os astronautas, quando vão fazer uma missão espacial, eles são levados a um tratamento para viver em um ambiente sem essa atmosfera que temos aqui, um ambiente sem gravidade, para fazerem compreender como será lá em cima. E se eles passarem todos os testes, então esses astronautas estarão aptos a participar da missão. Assim é para vivermos também um dia no paraíso. Eu tenho certeza que você quer morar um dia na glória com Deus. E todos que partem desta vida, vemos as pessoas dizerem que Deus deu um bom lugar se ele assim merecer. Faça por merecer aqui, meu querido, porque depois da morte não haverá mais oportunidade. Assim então é para vivermos um dia no paraíso. Temos que nos preparar aqui e agora. É um lugar totalmente diferente do nosso, um outro ambiente, outro patamar, outro nível. Por isso o apóstolo nos exorta a vivermos em santidade. A Bíblia em sua totalidade nos chama a viver em santidade. O homem foi criado para ser justo e santo diante de Deus, mas o pecado o distanciou de Deus e o separou das coisas espirituais, das coisas boas, e os fez ser expulsos do paraíso. Jesus, porém, veio nos resgatar e nos trazer de volta ao reino da luz, nos redimir, nos tirar do reino das trevas, nos tirar da escravidão do pecado, para procurarmos viver em santidade ao Senhor. Ore mais, leia mais a Bíblia, busque as coisas que são do alto, procure apresentar-se a Deus como separado de todas as paixões mundanas, carnais. Pratique em sua vida santidade ao Senhor. Kadosh,
Adonai, Aios, Adonai, santidade ao Senhor. Por isso, dia a dia, os anjos cantam diante do trono: Kadosh, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você, cristão, busque uma vida de santidade, de adoração, de rendição total ao Senhor, de aproximação total a Deus. Entregue-se a Ele, apresente-se diante dEle, adore ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dEle com cânticos, entrai em seus átrios com louvor e com hinos, adorai e bendizer o teu nome. Você é livre, meu querido, para exercitar em sua vida adoração e santidade a Deus. Que a sua vida seja de uma eterna adoração ao Senhor. Caminho da santidade, em nome de Jesus.